Olá, pessoal, a gente já vai entrar. Eu só tô acabando de ajustar a câmera aqui. Já vou pedir, por favor, para vocês me darem aí mandar um boa tarde para todo mundo, vocês me darem um feedback se vocês estão conseguindo ouvir bem a nossa live. Nós já vamos começar. Vamos fazer uma decoração, um tema de Páscoa, bem bacana para vocês. Vou tirar aqui a tela. Me digam, por favor, se vocês estão conseguindo ouvir. Está bacana pra gente poder começar a nossa live. Tem gente entrando aí que tá online. Vamos ver aqui, prontinha, apareci. Boa tarde para todo mundo. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, através do Instagram da Oliank. Nós vamos fazer uma decoração de Páscoa. Eu vou deixar o tripé mais baixo para vocês poderem verem os detalhes do que eu vou estar fazendo. Mas antecipadamente eu já peço para vocês me darem um ok se vocês estão conseguindo ver e se vocês estão conseguindo ouvir bem. Para quem não me conhece, meu nome é Mari Javarez. Eu tinha fixado, achei que tinha fixado aqui, deixa eu clicar aqui no comentário novamente, pra gente fixar o conteúdo, o comentário, olha lá, ficou, agora sim. Deixa eu subir de novo, pronto. Ali no comentário que eu deixei fixado, eu coloquei pra vocês o horário de funcionamento da loja, que é de segunda a sexta, das 9 às 18h30. E aos sábados, que é das 9 às 15 horas. Então, tem um horário estendido aí no sábado também pra vocês. Vou aguardar vocês me responderem, estão conseguindo ver e ouvir bem, pra gente poder começar. Tá vendo que tem um tanto de gente que tá entrando? Sejam bem-vindos. Gente, pra fazer essa live, eu vou utilizar um chantilinho da Mix, que é esse produto aqui, ó. É um chantilly misturado com leite em pó, então ele é saborizado, ele já tem emulsificante, ele já tem estabilizante, ele tem uma série de coisas que vão ajudar a gente ter uma boa estrutura para a decoração do bolo. E eu consigo trabalhar com diversos sabores, inclusive. Então, nós vamos bater aqui o chantilinho num tom laranja. E nós vamos... Boa tarde, Duda, seja bem-vindo. E nós vamos bater também, e depois colorir ele num tom de verdinho. Importante dizer... Se vocês quiserem fazer esse mesmo bolinho numa versão marronzinha, também fica muito bonito. E aí vocês podem utilizar o chocolate em pó para saborizar, como pode usar uma série de outras coisas. Aqui eu não vou saborizar com chocolate em pó, para não trazer a cor marrom para o meu bolinho, porque eu preciso fazer um tom laranja, e aí o traço do marrom vai atrapalhar a cor que eu preciso fazer, tá? Como que nós vamos preparar esse chantilinho? A preparação dele é feita com água gelada ou com leite gelado, tanto faz. Não vai mudar nada na estrutura se eu preparar com leite ou se eu preparar com água gelada. A única diferença que nós vamos ter é se eu preparar com leite, eu vou ter um sabor acentuado mais lácteo, e se eu preparar com água, ele vai trazer somente aquele saborzinho do leite em pó que já tem no produto, que é muito gostoso. Mas sempre que eu preparar com leite gelado, ele vai acentuar um pouquinho mais esse sabor, sem dúvida, né? Tô vendo que tem mais gente entrando, Brigadeiros e companhia, Isa, Algarte, Marília também entrou, sejam bem-vindos, boa tarde. Tem bastante gente que tá entrando, Kátia, Meiser, Patrícia Bento, bastante gente entrando aqui, ó. Ronaldo, então tem um montão de gente entrando. Gente, então é isso, nós vamos começar batendo então esse chantilly. Como que eu vou bater? Eu sempre bato na mesma proporção de líquido e pó. Então, por exemplo, se eu bater 200 gramas de pó, eu vou colocar 200 gramas ou 200 ml de água ou leite bem gelado, tá? Então, vou pesar aqui na minha balança. Só colocar a pilha aqui na balança. Que eu acho que essa pilha aqui acabou. Sejam bem-vindos. Lembrando que a live vai ficar salva também aí pra vocês. Vamos ver aqui. Deu? Então, olha só.
fazer esse bolinho com 150 gramas de pó é suficiente para fazer decoração. Então, eu vou bater aqui, como eu vou precisar colorir e tal, e eu não quero que falte, eu vou colocar 180 gramas, tá? Mas normalmente com 150 é o que eu uso quando eu vou espatular um bolo de 15 centímetros de diâmetro. Então, zerei a tara da minha balança, vou entrar então com água ou leite bem gelado, tá? Sempre da mesma quantidade. Vou misturar tudo muito bem e daí a gente leva para bater na batedeira por 3 minutos para que ele fique não só montado, mas também para que a gente tenha uma estrutura leve, aerada, que tenha um bom rendimento. Oi, Rafa, seja bem-vinda. Ariane, seja bem-vinda. Berenice, Valéria, Drisampar, sejam todos muito bem-vindos. Ó, boa tarde para vocês que estão entrando. Então, olha só, ele fica, já no momento em que eu coloco água gelada, ele já vai ficando, reagindo com a água, com o líquido gelado, e eu já vou tendo uma reação aqui, ó, em que ele já fica bem firme, tá? Então agora eu vou bater por 3 minutos na batedeira, para que ele possa render bastante também. Pode ser batido na batedeira tradicional, não precisa ser na batedeira planetária. A única diferença é que na batedeira tradicional nós vamos precisar bater um pouquinho mais de tempo, uns 5 minutinhos. Cansativo, mas olha só, ele forma aquele furo central no meio da batedeira, que é o que a gente mais gosta, e fica bem firme. Deixa eu só apertar aqui, que parece que subiu uma pergunta. Estão ao vivo agora? Eu posso assistir mais tarde?
Deixa eu ver, Silvânia perguntou, sim, a gente tá ao vivo, mas a live vai ficar salva e você consegue assistir mais tarde sem nenhum problema, Silvia. Então, ó, eu já tenho aqui aquela estrutura que a gente busca quando tá procurando uma cobertura pra decorar o bolo, que seja bem firme, olha só, ele forma aquele buraco no meio, forma os picos firme e pico alto, tá? Então não tem erro, é bem fácil de conseguir dar ponto nessa cobertura. Eu vou reservar aqui o batedor aqui do lado. E aí, nós vamos colorir, então, uma parte dessa preparação. Para eu colorir, eu posso tanto utilizar corante laranja para essa decoração, pode utilizar o corante coral e também pode fazer misturinha. No meu caso, eu vou fazer uma misturinha de vermelho com amarelo. A gente tem 2 tons de amarelo na mix, eu tô usando o corante soft gel. E a gente tem vários tons de vermelho também. Aqui, quanto mais claro for o vermelho, mais vivo você vai ter o tom do laranja que vai ficar. Então, aqui eu tenho, por exemplo, o vermelho morango e o vermelho Noel, que é um vermelho novo. A gente tem 3 tons de vermelho na mix no corante soft gel. Esse aqui é novo, vermelho Noel. E eu tenho o tom de amarelo damasco e de amarelo gema que eu posso usar. Eu não indico Indicolor porque não vai dar o tom que a gente precisa, tá? Então, eu vou deixar aqui do ladinho. Vou abrir esses corantes. Pra gente poder fazer a misturinha de cores que a gente precisa. Qualquer pergunta que vocês tiverem, podem fazer, estou aqui à disposição para responder. Lembrando de novo que a live vai ficar salva, o pessoal da loja pediu para avisar qual é o horário de atendimento da loja. O horário de atendimento da loja é de segunda a sexta, das 9 às 18h30, aos sábados das 9 às 15 horas. Sempre que eu vou utilizar um corante soft gel, eu chacoalho, agito bem esse corante, porque ele decanta e a gente precisa, então, incorporar de novo o gel e o líquido do corante, né? Então, olha só, essa quantidade aqui eu vou conseguir tranquilamente decorar o meu bolinho. Eu tô com uma maquete aqui de 15 centímetros de altura, desculpem, de 10 centímetros de altura por 15 de diâmetro. Vou colocar ela aqui. Vou só separar um pouquinho de chantilly. Para depois a gente poder colorir. Separar aqui uma pequena porção. Então, a primeira cor que eu vou fazer vai ser a cor laranja. Como eu disse, eu vou utilizar, então, um tom de vermelho e um tom de amarelo. Como que eu vou começar? A quantidade de amarelo que eu vou colocar vai ser para deixar a minha cobertura bem viva, tá? Uma quantidade para deixar um amarelo bem vivo, porque eu quero um amarelo vivo, que é o tom que pede nessa pasta. Um laranja bem aberto. Então, a gente capricha na quantidade de amarelo que coloca para ter um amarelo firme. Pode mexer sem medo, a cobertura não desmonta, ela não desmancha. Alguém perguntou ali se ela dura bastante na geladeira. Vai durar 3 dias dentro da geladeira. E fora da geladeira, por ser chantilly, a gente não indica deixar muito tempo fora da geladeira. Mas durante a festa pode deixar, que não tem perigo, porque ela também vai ficar firme por 3, 4 horas sem ter o perigo de estragar, tá? Olha só. Boa tarde, Lia. Seja bem-vinda. Tô recebendo um boa tarde ali da Lia. Me contem de onde é que vocês são, de onde é que vocês estão assistindo a nossa live. Se todo mundo é de Ribeirão, se tem gente de outras cidades. Eu vou colocar um pouquinho mais de amarelo, pra, como eu falei, ficar bem amarelo mesmo. Qual a cobertura usada, a Daniela tá perguntando. Daniele, né? Daniele, eu tô utilizando o chantilinho da Mix, que é esse produto aqui, olha só.
que eu bati 180 gramas para ter uma sobra, mas normalmente eu faço com 150. 180 gramas de pó e 180 gramas de água bem gelada. Pode ser batido com leite ou com água bem gelada. A Lia tá falando que é de Santa Catarina, olha só. E a Daniele tá dizendo que é de Barrinha, São Paulo. Ó, depois que a gente fez esse amarelo, então, que ficou bem firme, eu vou dar alguns pingos de vermelho para deixar laranja. O vermelho é o que vai definir o tom desse laranja. Eu coloquei aqui vermelho morango, para ficar um laranja mais aberto. Aqui eu já tenho um tom de laranja, mas ele é um laranja ainda muito discreto, perto do laranja que eu preciso para o tom da Páscoa. A Camila tá falando que é de Ribeirão, seja bem-vindo, Camila. Então eu vou colocando de pouquinho, 3, 4 gotas, incorporo, coloco mais 3, 4 gotas. A gente precisa de um laranja bem aberto, por isso eu escolhi usar o vermelho morango para trazer aquele tom de cenoura, de laranja aberto. Não usem o vermelho, pode usar o vermelho Noel, mas não usem o vermelho Natal, porque ele vai ficar muito escuro, tá? Mais umas 4 gotinhas, ó, eu coloquei aproximadamente 10 gotas de vermelho para essa quantidade de chantilly que a gente tá colorindo e pronto, ele chegou na cor que eu quero. Como eu disse, a gente pode mexer tranquilamente. Olha só, agora sim ficou um laranjão. Pode mexer sem nenhum problema, que a cobertura ela é bem estruturada e vocês não vão ter problema movimentando a cobertura dela desestruturar. Uma vantagem do chantilinho é que, se ele começar a amolecer, digam aí se já teve alguém que estava utilizando o chantilly líquido e o chantilly perdeu o ponto. Normalmente acontece quando tá muito calor, o chantilly acaba perdendo o ponto, aquele chantilly de caixinha. E quando a gente vai tentar salvar, não adianta voltar pra geladeira, não adianta tentar voltar pro freezer, porque não dá pra salvar, né? Ele endurece na geladeira, a hora que você bota a colher ou a espátula ali, que dá uma mexidinha, ele já amolece de volta, então não tem salvação. O chantilinho, a gente consegue salvar aquele chantilly que ficou mole. Se por acaso ele fica mole, lembrando que ele dura muito bem em temperatura ambiente e ele não desmonta depois que está no bolo, mas por acaso estiver muito quente, durante a manipulação ele der uma leve amolecida, não se preocupe, é só você colocar na geladeira bem tampado para não criar uma película. Quando ele estiver gelado, você volta para a batedeira e rebate. Pronto, ele volta a ficar montado, bonito e firme de novo. O importante é deixar ele na geladeira um pouquinho para ele voltar a ficar gelado e rebater, tá? Então, olha só, eu tenho um laranja bem bonito e eu já consigo movimentar aqui com a minha espátula de um lado para outro e perceber se essa quantidade se esse tanto que eu espatulei esse chantilly, se é suficiente ou não. Então, ó, eu vou passando a minha espátula. Como que eu sei se é suficiente? Se quando eu passei a espátula ele ficou lisinho, é porque foi suficiente o tanto que eu espatulei. Se eu percebo que ele ainda tá áspero, que ele ainda tem bolha de ar, a gente continua fazendo esse mesmo movimento aqui, ó, de um lado pro outro, como se fosse esfregando a espátula sobre o chantilly, para estourar qualquer bolha de ar que tenha. Vantagem do chantilly, a gente não precisa hidratar, tá? Então, como eu não preciso hidratar, eu perco menos tempo, não tem necessidade de utilizar leite condensado para hidratar, acaba sendo mais econômico também. Mas, se você quiser colocar um pouquinho de leite condensado, se a sua água estava muito gelada, não tem problema. Se você achar que você quer colocar para dar uma adoçada, você pode colocar o leite condensado depois que foi batido ou antes de bater também, tá? Só lembra que se o leite condensado entrar antes de bater, ele é como se fosse um líquido e aí você precisa considerar a quantidade de leite condensado que você está colocando dentro da quantidade total de líquidos. Então, por exemplo, se eu tenho um leite condensado, eu vou bater 200 gramas de pó, eu preciso lembrar que a quantidade total de líquido também tem que ser 200 gramas ou 200 ml, né? E aí o leite condensado também vai entrar nessa conta. Vou colocar pra cá. Olha que laranja bonito que ficou. Eu usei aqui, então, corante soft gel da Mix, super concentrado, ó, usei amarelo damasco e mais ou menos 10 gotas de vermelho morango, ó, ficou um laranja bem bonito. E agora eu venho, então, na minha maquete.
Se fosse um bolo real, eu costumo fazer assim, ó. Eu passo um pouquinho, assim, ó, no meu bolo. Bem pouquinho. Pego a minha espátula e venho espalhando sobre o bolo de forma que todo farelinho de bolo que a gente tem, todo recheio que às vezes ficou um pouco arrepiado, ficou um pouco furinho ou ficou faltando recheio, ele fique preenchido e eu consigo colar aqueles farelinhos, aqueles gruminhos no meu bolo com essa primeira pré-camada de chantilly, tá? Então, é dessa forma que eu faço quando eu tô usando um bolo real. É uma camada bem fininha, não precisa fazer essa camada grossinha, porque realmente a intenção aqui é só dar uma organizada no bolo e grudar qualquer bolinha do bolo que esteja soltando da massa, tá? Aí eu venho aqui, ó, com o bico cortado, com um saco de confeitar cortado, não precisa colocar bico. Se você quiser colocar um bico perlê bem grosso, pode pôr. Como você pode cortar um tanto que seja o suficiente para entrar a ponta do seu dedo ali naquele furinho. Aí eu vou vir de ladinho aqui e vou depositar o chantilly ao redor do meu bolo. Não se preocupe se não ficar retinho, se não ficar perfeito, se ficar alguma falhazinha, é só você voltar e preencher aquele espaço. O importante é não deixar nenhum vão de ar no meio desse chantilly, porque senão na hora de espatular, aquele ar que ficou ali, aquela bolha que ficou de ar dentro, entre o chantilly e o bolo, ela vai acabar, quando você movimentar o bolo, forma uma bolhazinha de ar do lado do bolo. Então tem que tomar cuidado. E aí ele entorta o bolo e não tem salvação, a não ser que você desmanche a decoração e faça novamente. Então, para evitar esse problema, a gente faz essa primeira pré-camada para organizar o bolo, colocar recheio no lugar, juntar os gruminhos de massa, tudo direitinho. E não deixa nenhum espacinho de ar na hora que tá passando o chantilly no bolo com o saco de confeitar. Então, agora eu venho aqui e vou completar todo esse espaço. Por enquanto é bem tranquilo, vocês já estão acostumados a fazer dessa forma. Eu acho sempre mais fácil eu fazer dessa forma, ao invés de eu colocar o chantilly com uma espátula e tentar espalhar. Eu prefiro fazer com saco de confeitar, que eu acho mais fácil, porque o chantilly já entra no bolo de uma forma mais organizada, mais uniforme, né? Agora, eu vou trabalhar com a espátula lisa e com a espátula de textura. Então, eu tenho aqui uma espátula lisa e essa daqui que tá sempre na minha mão, sempre por perto. Eu vou só completar o chantilly que ficou faltando no topo. Vou colocar aqui mais um pouquinho. Então, eu vou começar espalhando sempre no topo do meu bolo, eu vou espalhar toda a cobertura aqui em cima. Lembrando que eu nunca vou encostar a minha espátula na massa de bolo. Sempre a gente encosta, eu vou empurrando o chantilly sobre o bolo para não encostar na massa de bolo, porque se eu encosto, eu posso sujar a minha espátula e aí suja toda a minha cobertura com recheio com massa. Quando eu quero deixar plano, eu vou inclinar a minha espátula da forma que eu tô fazendo aqui, ao invés dela bem retinha assim, eu dou uma inclinadinha. E aí eu seguro, fico com a mão segura, parada. A mão que tá segurando a espátula não se movimenta e só o que vai movimentar é a mão da bailarina. Agora eu vou fazer a lateral. A lateral eu também vou usar uma espátula reta. Na loja vocês vão encontrar diversos modelos de espátula reta, diversas cores e diversas alturas também. Como é que eu vou fazer? Ao invés de eu pôr ela bem reta no meu bolo, eu vou dar uma inclinadinha trazendo ela pra mim. Seja destro ou canhoto, o movimento é o mesmo. Esses espaços que eu vejo que tá ficando uma falha, é porque muito provavelmente faltou chantilly ali naquele espacinho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma paradinha, vou tirar o chantilly, o excesso de chantilly daquela espátula lisa e vou preencher aonde ficou faltando. Lembrando que tem que tomar cuidado para não ficar bolha de ar na hora de fazer isso. Porque senão, na hora que movimentar o bolo, aquele ar
faz seu bolinho entortar, faz uma bolha querendo sair de dentro do bolo. Eu sempre dou uma baixadinha olhando mais ou menos na altura dos meus olhos aqui. Inclino a espátula, então não é assim, ó, de lado, porque senão eu vou arrancar o chantilly, eu vou inclinar trazendo ela pra mim. E vou passar aqui como um todo no meu bolinho. Informação importante dizer pra vocês. Independente se é espátula lisa ou se é espátula de textura, a forma de segurar a espátula, ó, sempre pegando assim com as mãos abertas, aqui ó, com os dedos abertos, me facilita a deixar a espátula reta e não deixar ela inclinada para um lado ou para o outro, transformando o seu bolo, fica parecendo um vaso de flor, né? Então aqui, ó, eu sempre tô controlando se eu tô inclinando ou não a minha espátula. Bom, até aí foi tranquilo. Agora nós vamos trabalhar com a espátula de textura. Aí eu tenho aqui uma espátula de textura que ela tem umas ondinhas, ó, pequenininhas, um desenho bem delicado. Poderia ser assim, ó, tá? Eu gosto de, pra esse bolinho aqui, um desenho bem delicadinho, pequenininho, pode ser assim como um serra-serra. E aí vocês podem utilizar diversos modelos de espátula que vocês vão encontrar na loja. A forma de passar a espátula é a mesma da espátula lisa. Eu abro bem as mãos assim, ó, pra segurar a espátula e ter um acabamento que vai ficar firme na hora de eu segurar e ela não inclinar. Abaixo os meus olhos na direção do bolo e aí eu vou girar quantas vezes forem necessárias até eu perceber que formou aquele desenho. Na hora de tirar a espátula, eu nunca vou tirar na frente, eu sempre vou tirar aqui atrás. Por quê? Porque se ficar alguma emenda, a emenda fica ali atrás. Eu percebi que na hora que eu passei a espátula, ficou uma bolezinha de ar aqui na frente, ó. Então, nós vamos preencher de novo. E vamos passar a espátula novamente. É importante passar a espátula sempre do mesmo lado. Não importa o lado que você começa, mas sempre você tem que passar o mesmo lado da espátula. E agora eu vou tirar aqui atrás. Quando eu vi que fez toda a marcação do desenho, que tá certinho, tá perfeito, eu posso parar. Agora, com a espátula reta na mão, eu vou usar ela pra limpar essa espátula aqui, pra gente poder definir a quina do bolo um pouquinho melhor. Então, agora eu venho de novo com a espátula levemente inclinada e vou empurrando da onde eu estou olhando pra dentro do bolo. Isso aqui, gente, é treino, então, eu sei que tem muita gente que às vezes tem muita dificuldade para quinar o bolo. Não se preocupe, para quem tá começando é assim mesmo, porque isso aqui é bastante treino. Esse modelo de bolo que eu escolhi, vocês não precisam ficar preocupados em deixar o bolo super liso no topo, porque nós vamos colocar um detalhe no meio do bolo, tá? Então, ó, eu vou de novo inclinar a minha espátula e retirar onde eu acho que não ficou bacana. A espátula de textura, por conta do próprio desenho da espátula, eu consigo ter uma referência se tá ficando reto, porque eu vou acompanhar a última listrinha aqui que ela fez. Então, pra mim ficar mais fácil, pra eu saber se eu tô deixando meu bolinho retinho aqui em cima no topo. Eu sei que, principalmente pra quem não tem prática, a gente acaba demorando pra fazer o topo do bolo bem retinho. Então, por isso, eu escolhi um modelinho de bolo que a gente vai marcar a quina, mas o miolo você não precisa se preocupar em deixar ele liso. Só pra dar um acabamento, pra não ficar bagunçado esse bolo, se por acaso na hora de jogar a decoração aqui no meio ele não cair pro lado, ficar faltando ali, ficar desorganizado, aparecendo às vezes alguma falha, eu vou pegar essa espátula, vou colocar a pontinha dela, faltando meio dedinho no cantinho do bolo e vou girar. Lembrando que a mão que segura a espátula fica parada e a mão que vai movimentar tudo aqui é só a que tá girando a bailarina. Me digam aí se até aqui tá tranquilo, se vocês acham que tá bacana, tá tranquilo, podemos continuar. Vou te levar essas espátulas pra lá, pra eu poder organizar aqui a bancada pra vir com a próxima etapa. Estou aguardando a resposta de vocês.
Voltando aqui. Vamos ver o pessoal que entrou, os comentários que rolaram estão aqui pra cima. O Igor falou muito bom. Igor Leonardo, obrigada, Igor. Seja bem-vindo, boa tarde. Me conta aqui de onde que você é, Igor. Tem mais gente que entrou aqui. Galera que tá entrando, boa tarde pra todo mundo. Me digam de onde é que vocês são. Se vocês estão conseguindo ver e ouvir bem, beleza? Bom, então olha só. Fizemos uma primeira cobertura laranja. Eu vou aproximar o bolo pra vocês verem como que ficou, ó, bem lisinho, tá vendo? Olha o acabamento que eu falei que fica aqui, ó, na parte de trás, a marquinha da espátula. Ó, bem lisinho, tá? Aqui, né, ó, como eu disse, eu sigo essa última ondinha que é do desenho da minha espátula pra ir puxando pra dentro. Então, eu consigo ter certeza que eu estou deixando, ó, o meu bolinho bem inclinado, porque eu tô seguindo o próprio desenho da espátula pra alinhar e puxar pra dentro. Vou dar uma limpadinha aqui. O Igor é de Ribeirão Preto. Ó, vou dar uma limpadinha aqui nessa borda. Eu vou pegar a espátula de novo pra mostrar pra vocês como eu limpo a borda do bolo. Eu pego aqui a pontinha da espátula com o Perfex que tá úmido, ó, dobro aqui na minha espátula. E essa pontinha do Perfex vai ser a que eu vou passar aqui no meu pratinho, tá? Então, ó, dessa forma eu não bato meu dedo e acabo sem querer estragando o desenho do bolo lá no rodapé. Esse bolo também, ele não se preocupe se você não tem tanta prática e for acabar batendo a mão sem querer ou não conseguir limpar tão perto quanto eu tô limpando. Por quê? Porque também é um modelinho que eu escolhi para quem tá começando conseguir fazer, para quem tá começando a trabalhar com espátula, porque nós vamos colocar um acabamento aqui embaixo e ele não vai aparecer se por acaso você não conseguir limpar tão pertinho do bolo como eu tô fazendo. Mas, como eu mostrei aqui, vocês estão vendo, com a espátula e o Perfex na espátula é muito mais fácil. Ah, que legal que você já fez curso lá na Uliank. Pois é, hoje era pra nossa aula ser presencial, o pessoal da loja pediu pra alterar pra live. E aí acabou ficando live. Mas vamos ver se no próximo mês a gente consegue fazer uma aula presencial. Vou conversar com o pessoal ali da loja pra ver o que a gente vai montar pro próximo mês, né, pra março, pra fazer uma aula presencial. Focada ainda, claro, na Páscoa, né? Amanda entrou, Michele também, seja bem-vinda, boa tarde. Então, ó, limpei aqui. Como eu disse, não precisa ficar preocupado em limpar tão pertinho da marca por conta da decoração que ainda vai aqui no rodapé. Mas olha como é fácil limpar assim, ó, segurando a espátula, tá? Bom, agora, Nath, seja bem-vinda, boa tarde, Nath. Ah, o Igor tá falando que fez aula com a Ana Lúcia Teixeira. A Ana Lúcia, ela era professora da Wilton junto comigo. A gente já trabalhou juntas algumas vezes. A Ana Lúcia é uma graça, eu gosto muito dela. Ela é um amor. Seja bem-vinda, Nath. Da onde que você é? Da onde você tá falando? Conta aqui pra gente. Ó, o resto de chantilly que sobrou aqui, eu vou colocar corante verde. E eu quero mostrar uma novidade pra vocês. Eu tenho aqui corante verde folha, olha só. E eu tenho aqui um corante novo, até inclusive as embalagens mudaram. Essa é a nova embalagem do corante soft gel da Mix e é uma cor nova, olha. Corante verde musgo. É o mesmo soft gel com embalagem nova e essa cor é nova. Suzana, seja bem-vinda, boa tarde. Me conta de onde você é, Suzana. Ó, então tá aqui, tá? Eu vou fazer com os dois tons de verde aqui pra vocês verem. Deixa eu só tirar o lacre aqui.
pronto, saiu. Ó, então aqui eu tenho a Suzana também de Ribeirão. Aqui eu tenho corante verde musgo novo, da cor nova da Mix, tá? E tenho o verde folha. Bom, eu vou precisar fazer um acabamento. E a ideia aqui é que a gente faça uma casinha do coelho, como se ele morasse dentro de uma cenourinha. Vou tirar meu topo de bolo daqui. E aí, pra eu fazer os detalhes dessa cenourinha, ao invés de eu fazer uma terra, eu vou fazer a grama, porque eu quero simular o topo da cenourinha. Então, pra eu fazer essa grama e ficar gostoso, nós vamos usar coco ralado. Isso, Suzana, é decoração de bolo com tema de Páscoa. Então, eu vou colocar coco ralado aqui no meu saquinho. Olha só, coco ralado aqui no saquinho. E vou dar uns pinguinhos de corante nesse coco. Ó, corante soft gel verde musgo esse aqui. Coloquei 3 gotinhas. E agora, ó, eu fecho o saquinho e vou tingir o meu coco ralado de verde. Opa! Vou tingir o meu coco ralado de verde. Quanto você vai colocar até chegar no tom de verde que você quer. Para ele não ficar um tom tão fechado, eu tô misturando o corante verde folha com o corante verde musgo. Torcendo aqui de novo, ó. No total, eu coloquei 6 gotas de corante verde musgo. E o verde folha eu coloquei 3 gotinhas, porque agora eu vou medindo quanto verde vai ficar e eu vou colocando mais verde folha. Por enquanto ele ainda tá um verde claro. Vou colocar aqui mais umas gotinhas de verde folha. E aí, eu vou movimentando até todo esse corante se espalhar por esse coco ralado. Pra colorir o coco ralado. Olha só a cor que a gente já tem aqui, ó, tá? Vou deixar ele um pouquinho mais escuro. Vou colocar mais um pouquinho de verde musgo. E mais um pouquinho de verde folha. Não coloque tudo de uma vez, porque pode ser que você erre a cor e não dá pra consertar depois, tá? Eu indico ir fazendo no saquinho, não fazendo um potinho, porque nesse caso a gente precisa esfregar o corante pra ele dissolver. Porque como ele é corante em gel, se eu não esfregar assim, ele não vai dissolver. E eu não indico fazer com corante líquido, porque o corante líquido não vai ter a mesma intensidade de cor e vai acabar deixando o teu coco molhado. E não é isso que a gente quer, né? Então, agora, ó, eu vou pegar o topo do meu bolo e vou despejar o coco ralado com cuidado aqui, ó. Eu vou despejando primeiro no canto, para eu conseguir regular bem aonde ele foi caindo. Para eu conseguir ter uma posição mais controlada, mais exata desse coco. E depois eu vou trazer pro meio. Agora, eu vou trazendo aqui pro meio e espalhando esse coco. Eu não gosto de deixar tudo muito igual, eu gosto que ele fique meio tortinho pra ficar realmente mais natural e pra ter um volume. Eu não gosto de deixar ele muito chapado, tá?
Então, agora, ó, a gente só salpica por cima de novo nos pontos que vocês acharem que ficou mais baixo, pra ele ter um certo volume do coco. Fiz aqui a parte de cima, eu vou fazer um acabamento da parte de baixo, porque eu ainda vou decorar esse chantilly na lateral, tá? Na lateralzinha do bolo ainda tem mais uma decoração, mas como eu já tô com o coco na mão, eu já vou fazer aqui, ó, o rodapé. Vou aplicando devagarzinho. Encostando ele próximo do chantilly, pra ter certeza que um pouquinho colou. Não vou fazer uma camada muito grossa de coco. Por isso que eu falei que vocês não precisam se preocupar na hora de limpar esse prato de bolo, de limpar tão pertinho. Eu sou de São José do Rio Preto, Suzana. Tô falando aqui de São José do Rio Preto. Olha só. Vou colocar só um pouquinho mais aqui na frente. E pronto, finalizou. A gente usou pouquinho coco, tá? Eu tinha um saquinho de 100 gramas aqui, sobrou bem mais do que a metade. Foi mais ou menos uns 30 gramas de coco aqui. Vou tirar os corantes pra cá. Arrumar aqui a bancada, pra gente poder fazer o trabalho de bico agora na lateral do bolo. Como que eu vou fazer esse trabalho de bico na lateral do bolo? Para trazer um ar mais delicado para esse bolo, eu vou fazer uns poazinhos verdes no bolo. Então, ó, pode ser só uma colherzinha de sopa de chantilly, vai ser suficiente, sobra chantilly ainda. O meu aqui vai sobrar, porque eu peguei todo o resto aqui. O meu aqui ainda vai sobrar. Quero mostrar pra vocês uma variação de cor que vocês vão conseguir com o verde musgo, que não é a cor que eu vou usar no bolo, mas só pra vocês verem, olha. Dá um pistache muito delicado e bem clarinho, utilizando só umas 2, 3 gotinhas de verde musgo. Vou colocar um pouquinho mais, ele dá um tom muito bonito ali de pistache, meio erva doce, tá? Então, eu coloquei só um pouquinho do verde musgo e eu vou misturar com verde folha. Olha que cor bonita que fica. Tá, ó, sobre o branco, olha que cor bonita. Por que eu pus essas gotinhas? Porque eu quero um verde aberto, mas não tão elétrico. E se eu só usar só verde folha, ele vai ficar bastante elétrico, e eu não quero tão elétrico, tá? Eu deixei ele um pouco mais fechado. Agora, eu misturei com um verde folha, e eu tenho um verde vivo, porém, não é um verde tão aberto. Olha só. Tá? E aí, eu vou colocar isso no saco de confeitar, utilizando o bico perlê. Por só mais um pouquinho de verde folha, só pra ele ficar um pouquinho mais intenso de cor. E 2 gotinhas de verde musgo. Então, agora eu vou usar o bico perlê número 3. Lembrando que esse laranja vocês podem fazer com a cor neon, como pode, coral neon, como também pode fazer do jeito que eu fiz aqui. Eu fiz um amarelo bem firme, e aí depois eu acrescentei vermelho, que pode ser vermelho morango, ou pode ser vermelho noel. Só tem que tomar um pouco de cuidado para não colocar vermelho demais e passar do ponto ali o tom do laranja. O meu eu fiz com vermelho morango. Então, ó, coloquei cobertura, coloquei o chantilly verde aqui no saco de confeitar, bico 3. Lembrando que todas as cores acentuam o tom, então a gente tem que tomar cuidado para não fazer tão escuro e ficar amargo, porque daqui a pouco esse verde vai escurecer, tá? Mas a gente não precisa ficar esperando. Eu vou fazer aqui, olha, pequenas bolinhas, uns poazinhos. Não precisa ser intercalado certinho. Pode ser meio espalhadinho.
Então, eu tô fazendo esses poás com o bico número 3. A gente já tá finalizando, que depois de fazer os poás, nós vamos aplicar o topo de bolo, que vai dar a graça final pra esse topo, pra esse bolinho. Lembrando que o poá a gente precisa tomar cuidado na hora de fazer essas bolinhas para não deixar ele pontudinho, parecendo uma pitanguinha. Então, como que eu faço para ele não ficar pontudinho, parecendo uma pitanguinha? Reparem que na hora que eu tiro o saco de confeitar, eu dou uma giradinha, eu nunca puxo ele para cima. Eu não vou fazer na volta toda, porque acaba demorando um pouquinho, mas vocês já conseguem pegar aqui a referência de como que vai ficar. Vou virar o bolinho pra frente. Claro que no bolo que eu vou entregar pro meu cliente, eu faço a volta todinha, né? Olha só que delicadinho que ele vai ficando. Olha lá, que gracinha que ele fica. E aí, pra finalizar esse bolinho, dá toda a delicadeza que esse bolinho pede. Inclusive, pra quem vai, fica a dica aí pra quem for fazer, pra quem for fazer bolo de mêsversário. É uma época, é um tema bonito pra fazer o bolo de mêsversário. Eu vou colar aqui o meu topinho. Os topos que eu utilizo, eles são de várias camadinhas, ó. Pra ele não manchar, a última camada que encosta no bolo não mancha as camadas de cima, por isso ela faz com várias camadinhas pra mim, tá? Então, eu vou trazer aqui, vou colar no próprio chantilly, colocar aqui o meu coelhinho na toca. Essa plaquinha, olha, que traz o nome Feliz Páscoa, é onde você pode, de repente, colocar o nome do bebê, do que for de mêsversário, ou até colocar a idade e colocar o nome separado, né? Eu nunca coloco o topo do bolo bem retinho, eu sempre dou uma inclinada bem de leve pra trás. Pra hora da foto, se ele ficar bem reto, ele não aparece tanto, então eu sempre dou uma inclinadinha pra trás. E olha só que gracinha que ficou. Um coelhinho entrando na toca, e a toca é como se fosse uma cenourinha. Olha que lindinho, que delicadeza. Então, é bem tranquilo de fazer, bem fácil de fazer, não tem complicação. Gente, a live vai ficar salva, eu também vou deixar salva no meu perfil, e eu vou ver se eu consigo fazer o download pra subir também lá pro meu canal do YouTube, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da live, que eu tenha conseguido mostrar pra vocês a sugestão de decoração. Obrigada por todos os coraçõezinhos que eu tô recebendo. Um beijo no coração de todo mundo, até a próxima live, vamos ver se a gente consegue voltar o mês que vem com aula presencial. Lembrando que o chantilinho da Mix que eu utilizei e também os corantes que eu utilizei para fazer esse bolinho, vocês vão encontrar lá na Oliank, tá? Então, lá na Oliank tem um montão de cores, de corante, e tem o chantilinho que eu utilizei, as espátulas, tudo que eu utilizei vocês conseguem encontrar lá na loja. De segunda a sexta, das 9 às 13 horas, às 18h30, de segunda a sexta, das 9 às 18h30, e aos sábados, das 9 às 15 horas, um horário super estendido para todo mundo que tá trabalhando, não falta nada para ninguém aí para fazer suas decorações de bolo, as suas sobremesas, tá bom? Beijo para todo mundo e até a próxima live!